Tem coisas que a gente sente como cansaço excessivo, físico, mental, dor de cabeça frequente, alteração no apetite, insônia, aquela questão assim de, nossa, eu descansei o final de semana inteiro, mas segunda eu ainda estou muito carregado. Então acontece alguma coisa na nossa psique, da qual muitas vezes nós não temos o conhecimento e por isso não podemos controlar, que faz com que a gente fique sem entender e até prejudique os nossos relacionamentos pessoais, interpessoais, com as outras pessoas, da família, de casa, do trabalho, enfim. Eu acho que a luta diária da nossa vida é ser um ser humano melhor dia após dia, não é verdade, meninas? Exato. Então, o que seria, esmiuçando aqui, essa questão da síndrome de burnout? Muito bem. Vamos lá então, Ed, falando um pouquinho sobre essa síndrome. Ela é uma doença ocupacional. Ela passou a ser considerada uma doença e está descrita no CID, agora lançado em janeiro, uma nova edição do CID, que é o Cadastro Internacional de Doenças. Até então não existia o cadastro da síndrome e ela passou a existir agora. Ela está relacionada ao estresse, diretamente ao estresse, quando em ambiente de trabalho, né? Quando provocado por situações no ambiente de trabalho. Só que o que acontece hoje? As pessoas elas acabam levando, né, aquilo que é de casa para o trabalho, o que é do trabalho para casa, isso quando o trabalho não vai para casa, né? Quando a gente tem aí o home office. Sim. Então, isso é uma situação que realmente precisa ser levada em consideração hoje. Onde começa e onde termina o meu trabalho. Entendi. Suzana? Bom, no seguimento disso que a Juliana trouxe, é uma síndrome que está muito associada ao trabalho. Ela é um stress que ele não é bem administrado. É um stress que... porque o stress faz parte da nossa vida. Nós temos situações de stress que até nos podem impulsionar, que nos podem mover. Não é no caso do burnout. No burnout é quando há um stress que ele não é bem administrado. Ele pode acontecer, por exemplo, por situações de muita pressão, insatisfação com o próprio trabalho, a pessoa não está integrada naquilo que gostaria de fazer na sua vida, ela não está muito realizada, ela sente-se às vezes não tão capacitada para desempenhar determinadas funções, então ela vai adoecendo nesse sentido de sentir que há uma pressão externa muito grande, isso causa um stress e ela não sabe como administrar. Isso vai sendo criado aos poucos, isso vai num crescendo, então não é de um dia para o outro. A pessoa vai lidando cada vez com situações que são mais angustiantes, não há uma elaboração do que são essas situações concretamente e ela começa a ter sintomas desse stress mal administrado. E essa questão desse estresse não é o que muita gente pode confundir até com uma preguiça, né? É algo que de excesso de trabalho acaba gerando esse estresse excessivo e a pessoa começa a apresentar alguns sintomas que outras pessoas podem confundir como se fosse uma preguiça, né? Uma falta de energia, alguma coisa relacionada assim ou não necessariamente? Na verdade, também, né? A falta de vontade, ela está muito atrelada àquilo que eu faço com prazer, a um ambiente, se ele é um ambiente saudável, um ambiente hostil. Então, realmente pode ser uma das possibilidades, o estresse sim, a partir do momento que eu percebo que eu já não tenho mais a vontade de fazer, né? De estar naquele ambiente, não me sinto confortável lá. Então, pode sim ser uma possibilidade o estresse aí. Porque depois que essa síndrome foi mais popularizada, falar dela, Ed, o pessoal começou a ter surto de síndrome de Burnout lá no MST. É porque eu... Aí eles, mas no caso deles, sério, no caso deles é preguiça mesmo, não é que é muito trabalho. Olha, mas assim, só fazendo uma perguntinha com relação a isso, só mandando um recado aqui, o Jonathan tá mandando um abraço para vocês. Eu amo as doutoras. Obrigada, Jonathan. Então, existe também a possibilidade do funcionário pedir dispensa durante um tempo do trabalho por conta dessa síndrome? Na verdade, a partir do momento que essa situação passou a ser reconhecida, a síndrome passou a ser reconhecida,
Sim, hoje a gente tem uma possibilidade aí de ter, através do CID, né, essa avaliação e o próprio diagnóstico, né? Mas como toda perícia, como É algo muito sério. tudo, é algo muito sério. E também existem características da própria síndrome que são importantes e que elas vão realmente trazer aí o diagnóstico sim ou não. Então, não é simplesmente um estresse na fisiologia simples dele. Ele precisa ter um tempo, ele é crônico, persistente. Eu não sei se realmente é como eu entendi. Eu fui buscar saber um pouquinho mais sobre esse assunto. E na palestra que eu estava assistindo, o rapaz comentou, e o que me deu a entender é que esse estresse ele não é contínuo, é mais relacionado, por exemplo, próximo ao momento de ir ao trabalho, alguma coisa assim, ele começa a ter alguns sintomas a mais, né? Então, tem gente que pode achar que é uma mentira, que está fingindo, né? Mas ele tem mesmo essa diferença? Não, portanto, ele é relacionado com o trabalho, tá? É uma então síndrome... é normal, por exemplo, que a pessoa esteja mal no trabalho, a hora que vira as costas, chega em casa, fique bem. Pode. Principalmente no início, ela começa a sentir muito desconforto, aquilo que o Ed trouxe do início. Eu passei um fim de semana até gostoso com a minha família, descansei e tudo mais, começa a chegar domingo à noite e a pessoa é tomada por uma angústia. Aquela hora que começa o Faustão... Daí... Nossa, eu acho que o pior é o Fantástico. Quando começa o Fantástico é bem pior. É pior. A pessoa começa a ficar muito angustiada. E não consegue nem discriminar no início o porquê dessa angústia. Ela só não quer ir trabalhar. A família tem papel importante também, né? Nessa identificação de saber o que é uma angústia, né? E é bom que tenha uma orientação para conversar com quem está sentindo e ir atrás de ajuda, né? Uma questão que nós achamos que é extremamente importante a questão, isto serve para tudo, que é de autoconhecimento. Autoconhecimento, nós sabermos como funcionamos, o que nós gostamos, o que nós não gostamos, qual o nosso propósito na nossa vida, o que é que nós almejamos, se nós não estamos felizes às vezes numa determinada área, porque é que nós não fazemos essa mudança às vezes de área profissional. Então isso é extremamente importante, porque isto é passível de ser prevenido. O burnout, ele é muito sério e tem muita gente que realmente entra em burnout e acaba por ter de ser, inclusive, afastada do seu trabalho para se tratar, porque é muito sério. Mas o que nós gostaríamos de focar é assim, o que é que nós podemos prevenir para não chegar num burnout? Eu até ia perguntar mesmo para a doutora Juliana também, porque se uma pessoa exerce uma atividade que até um certo tempo foi prazeroso, né? Só de mudar o trabalho, mudar a atividade que exercia, já é o suficiente para superar essa síndrome, ou ela precisa também realmente de um acompanhamento mais próximo para tentar superar essa síndrome? Então, a gente não pode culpar os fatores externos. Se formos avaliar o trabalho é um fator externo, é uma escolha e são situações externas. E para eu fazer uma nova escolha, digamos que eu já não esteja bem no meu trabalho. Para eu fazer uma nova escolha, eu preciso saber o que eu busco. Eu preciso saber o que realmente é importante para mim e o que eu vou buscar nesse novo trabalho. Então, muitas vezes, a pessoa que está no nível de estresse muito alto, ela acaba não tendo essa visão de conjunto, de que ela precisa realmente se conhecer, de que ela precisa realmente saber o que para ela é importante, quais são os seus valores, se essa empresa realmente condiz com os seus valores ou não. Então, é a partir do autoconhecimento, dos meus limites, daquilo que para mim é valor de vida, é que eu vou conseguir fazer uma escolha melhor ou até mesmo uma troca, né? Existe aquela máxima, quando você está de cabeça quente, não faça nada. Não é hora de resolver nada, não é hora de decidir nada. Você precisa acalmar e se entender e compreender de onde vem aquele estresse. Até porque hoje, como a gente falou, você leva de casa para o trabalho, do trabalho para casa e vira um ciclo. Você acaba não entendendo de onde isso está vindo. Esse é o nosso trabalho. Então segue até de orientação para quem ouve a gente, que se está com algum tipo de sintomas, de evidência dessa síndrome, né, que não adianta simplesmente sair de um trabalho e ir para outro nesse momento.
é bom que vá atrás de um profissional na área da saúde mental, que converse. Pelo menos eu vejo que a conversa, ela é como se fosse um quebra-cabeça. A gente pega tudo embaralhado ali e consegue colocar as peças no lugar, né? Então, não queira agora tomar qualquer tipo de decisão, e nós estamos num período, o mundo passa por um período de conflito em todas as áreas possíveis que a gente imaginar, né? De espiritual a político, tudo. Então não é um momento agora de tomar decisões drásticas, né? É um momento da gente pelo menos parar, refletir, buscar uma orientação, e se houver necessidade de ter alguma mudança, que seja com acompanhamento de profissionais, né? Sim. Isso, porque uma pessoa que esteja em síndrome de burnout ou caminhando para ele, ela está bastante vulnerável. Ela está vulnerável, ela precisa de ajuda. Isso é uma outra coisa que nós temos de trazer, que é a importância de nós procurarmos ajuda, e ajuda profissional. A Juliana, ela tem inclusive as etapas, ela pode falar até melhor do que eu, as etapas dessa ajuda que pode ser fornecida, mas é isso que você está dizendo. Quando nós não estamos bem, nós devemos olhar para nós, porque é o que a Juliana falou. O externo, o mundo externo, ele nunca vai estar 100% ao nosso contento, às vezes nem 50%, quanto mais 100%. É complicado, o mundo está complicado. Então nós não conseguimos alterar o mundo, mas nós conseguimos alterar-nos a nós, ajustar-nos, fazermos algumas adaptações para que nós passemos a viver melhor. E uma coisa que eu acho também é fundamental nós trazermos numa época de hoje, que é os relacionamentos interpessoais reais, olho no olho, o convívio real. Claro que nós vivemos numa situação de pandemia, que as pessoas tiveram de se afastar, mas é sair um pouco dessas mídias digitais, de viver apenas através de mídia, ali, né? de mídias digitais. Então as conexões, quem está ao meu lado? Eu tenho olhado para os meus filhos, eu tenho olhado para o meu marido, como é que é com os meus pais? Eu tenho sentado para conversar, eu tiro esse tempo para eles, eu comunico-me com eles, ou eu fico tirando fotos e postando. Às vezes chega na casa do pai e da mãe, distrata eles, mas tira um fotinho, quando chega em casa posta tudo no Insta, coisa mais linda do mundo, né? Sim, parece família feliz, né? E até uma coisa bem interessante, porque essa semana foi noticiado, a gente já comentou aqui, sobre esses diversos óbitos, né? Nas casas aí em Foz, se eu não me engano, foram 7 óbitos de pessoas que simplesmente foram encontradas mortas em casa. E desses, maioria são idosos. Então, até o alerta que foi feito na imprensa aí, tipo, cadê os filhos? Né? Por que não são presentes? Eu, particularmente, lógico que em consenso com a minha família, mas a gente tomou uma decisão. Vamos arriscar ficar perto, mesmo que a gente tenha o risco de um contagiar o outro nesse momento? Vamos correr esse risco, mas vamos ficar junto? Vamos. Então, pronto. Pelo menos a gente sabe que se a mãe não fala nada, opa, já é um alerta, é alguma coisa. Se um irmão não dá as caras, opa, outro alerta, vamos atrás, vamos saber, né? Sim. E funciona bem. Afinal de contas, famílias é família para isso, Exato. né? Bom, a gente tem, falando em mídias sociais, a gente tem 2 perguntas aqui que se compreendem, porque falam do mesmo assunto. A Gleice Kelly faz o mesmo posicionamento que a Marisa Nogueira. E a Gleice Kelly comenta assim: boa tarde, ela é da área da saúde, tá? A síndrome de burnout, esse nome é ótimo, tem acometido muitos funcionários na área da saúde. As doutoras têm alguma informação de que a prefeitura ou o município tem algum trabalho específico para esse sentido? As doutoras têm? Existe um serviço de acolhimento aos funcionários municipais, eu sei que existe, eu não teria aqui o contato agora, mas sim, existe esse cuidado, se não me engano é SESMIT, não é isso? Que a própria prefeitura tem, e aí conta com o apoio de saúde psicólogos. Do trabalho, né? Saúde do trabalho, exatamente. Sim. E tinha um grupo também que era do Pró-Heróis. Foi montado dentro do Hospital Municipal. Teve várias iniciativas até individuais. Eu lembro, até fiz um dia de voluntariado lá. Isso, onde os profissionais poderiam ser acolhidos, seja com uma massagem, seja com um local para eles poderem descansar, seja num psicólogo disponível para eles poderem conversar. Sim. E sem dúvida, foi uma época, esses 2 anos que nós passámos de Covid, demandou um esforço e uma pressão e um trabalho muito árduo dos profissionais de saúde. Sim. Então, o que nós sabemos tem sido dessas dinâmicas, até tem
municipal e tem privado, digamos, iniciativa privada que fizeram essas ações. Sim. Eu queria saber também da doutora Juliana o seguinte, se essa síndrome, agora que ela entrou para o CID, né? Antes ela estava relacionada a alguma outra doença? Não, antigamente eram usados CIDs de outros transtornos para poder classificar, porque não existia essa classificação. E hoje, pode falar. E hoje que já tem essa classificação dentro do CID, será que qualquer profissional, psicólogo, ele tem a competência para conseguir diagnosticar e começar o tratamento? Ou precisa de algum tato mais apurado? O trabalho é né? conjunto, lógico. O psicólogo ele tem vários instrumentos que podem atestar aí a questão do estresse, mas a gente precisa fazer um trabalho conjunto com outros profissionais da área, psiquiatria principalmente, né? Clínico geral. Na verdade, o ideal seria a pessoa buscar o clínico geral no primeiro momento para descartar os sinais vistos pelo clínico geral e compreender os sintomas que são trazidos pelo paciente, pela pessoa no momento, e aí então encaminhar para um psiquiatra para que possa fazer todo o levantamento, né, e fazer a parte burocrática, né? Eu não sabia que tinha esse passo a passo como se fosse um método de como chegar até a ajuda e tal, mas já que agora que fiquei sabendo, se puder comentar um pouco mais com a gente. Antes da gente avançar para esse quesito, o José comentou uma coisa aqui no chat no Facebook, e ele coloca assim: é interessante também pensar que o desemprego também gera estresse intenso diante das diversas pressões sociais. A gente está falando de uma síndrome que ela é naturalmente uma síndrome do trabalho. Isso. Mas a ausência de trabalho também geraria essa síndrome ou não? Talvez seja uma outra, né? Na verdade, uma síndrome, o conceito de síndrome é que são sinais associados a mais de uma causa. Então, por exemplo, eu posso falar que eu tenho estresse, qualquer outra síndrome que também entre o estresse, que esteja no rol, né, das sintomatologias, mas que não necessariamente seja ligado ao trabalho, né? No caso da falta de trabalho, pode ser uma síndrome também, a gente não tem um nome hoje específico para isso, mas e o estresse em si, ele é um número grande de sintomas que não tem uma especificidade de doença. Então, pode ser que gere também na pessoa esse estresse, sim. O estresse, na verdade, ele tem uma fisiologia, ele tem fases. A gente pode, não sei se cabe agora, Ed, mas eu posso trazer as fases do estresse. Tá, antes da gente evoluir para a questão do estresse, que no caso evoluir não, a gente vai pontuar, né? Okay. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Na verdade, é o que você vai fazer. Perfeito. Antes da gente evoluir para a questão específica do estresse, eu queria saber, uma pessoa que tem a síndrome de burnout, eu vou ter muito trabalho para falar essa palavra o programa inteiro. Vai lá. Vou chamar síndrome de bobô, para ficar mais fácil. Eu conheci como burnout, não sei se pode ser falado. Burnout. Eu não consigo falar assim. Vocês estão ouvindo esse sotaque, gente, da doutora Suzana, esse sotaque sexy? É um sotaque português. Ele não se aguenta, eu não aguento, é mais forte que eu. Essa tá leve. Me respeita. Porque se fosse outra pessoa, era muito provável que ele falasse: fala aqui no meu ouvido, por favor. Ainda bem. Ah, meu Deus. Mas deixa eu até me perdi aqui. Você me complica, Arthur. Mas vamos lá. A gente estava falando essa questão de como a pessoa pode sentir a questão dessa síndrome no dia a dia, porque às vezes não é tudo de uma vez. Essa síndrome ela é originária no trabalho. Tá. Então assim, a pessoa vai trabalhar e ela tem algumas metas de trabalho que são muito fora da realidade, ou ela não se sente capacitada para desempenhar a função para a qual ela foi contratada, ou ela está num ambiente que é mais hostil, ou ela por alguma razão ela não se integrou bem na empresa, então ela não se sente acolhida, é um tipo de trabalho que às vezes não está de acordo com o temperamento da pessoa, porque nós temos trabalhos
que dependem muito do temperamento. Sim. Então, às vezes, a pessoa está fazendo um trabalho que é muito agressivo para o temperamento que a pessoa tem. E ela não dá conta de administrar de forma correta esse estresse que ela tem naquele local de trabalho. Entendi. Isso, quando é passado semanas, meses, às vezes anos, isso é que leva a pessoa a desenvolver essa síndrome de burnout. Ou seja, o que é burn? Burn é queimar, é como queimar a vela pelas duas pontas. Ela queimou a vela pelas duas pontas. A certa altura ela fica... Foi-se o pavio, ela está imprestável, ela já não dá mais conta de fazer nada, ela já não consegue raciocinar direito porque ela passou a não dormir direito, então ela não descansa, ela sente-se angustiada, ela tem baixa autoestima. Nossa, chega a isso? Sim, ela fica muito com uma funcionalidade comprometida. Agora, trazendo o nome do inglês, ele faz todo sentido na minha cabeça. Porque o burn é de queimar mesmo. Então, tudo que tivesse de energia, acabou. E a fadiga passa a tomar conta da pessoa. Olha, burnout é queimar a vela pelas duas pontas. Aqui nos nossos comentários, até já tiveram algumas pessoas aqui falando sobre essa falta de energia na própria segurança pública. E é algo muito preocupante porque não se vê dentro das organizações militares ou de guarda municipal, de polícia civil, um trabalho, um investimento no trabalho na questão da saúde mental. E quando tem, é alguma coisa assim, já aconteceu, o cara já tentou suicídio, o cara já tentou matar um outro só porque falou que, eu sou preguiçoso, você vai ver a preguiça, então, sabe? Não tem uma prevenção nessa área, né? Trabalhos que estão sujeitos a um nível de stress muito grande, e há pouco falámos, 2 ouvintes trouxeram a questão dos trabalhadores na área de saúde durante o Covid, você está trazendo aí as forças policiais, são trabalhos que geram muito stress, naturalmente já são trabalhos que geram muito stress. Quando esse stress começa a ser maior do que a capacidade da própria pessoa de administrar, ele começa a queimar a vela pelas duas pontas. Isso pode levar realmente a essa condição de burnout. Acho que é bom a gente saber sobre esse funcionamento do estresse para a gente poder entender como que inicia. Sim. Porque pelo menos muitas pessoas podem entender como que é o início e às vezes já estão entrando nesse processo, né? Exatamente. Hoje a gente tem a situação de, como disse a Suzana, isso não acontece da noite para o dia, não é um fato único que vai estar te levando ao estresse. O que acontece é que existem 3 fases. Essas fases são, num primeiro momento, e aí a gente vai lá para trás falar sobre algumas reações nossas que são primárias, né? Primitivas, na verdade. Então, o organismo e a pessoa acaba percebendo um perigo, uma ameaça, né? A gente conhece lá a história da luta e fuga e tal. Sim. E a pessoa recebe aí uma ameaça, percebe uma ameaça no ambiente, seja ela qual for, de repente metas intangíveis, eu nunca vou chegar nisso. Sim. Eu nunca vou conseguir alcançar essas metas, eu já percebi. Nesse momento, existe então aquela sensação de, poxa, eu não vou dar conta disso. Só que o organismo é muito sábio, o organismo passa a resistir a essa sensação. Uhum. Por quê? Porque ele tenta se adaptar. Poxa, eu trabalho aqui, eu preciso do meu trabalho. Eu não vou virar para o meu chefe simplesmente dizer, eu não vou dar conta disso. Eu não consigo vender o que você está me pedindo para vender, eu não consigo fazer o que você está me pedindo. Eu vou assumir aquele papel. Só que o meu organismo, internamente, continua uma resistência lá dentro, porque sabe que não vai dar conta, né? E aí é que vem, durante muito tempo, essa resistência, e depois você chega de tanto resistir na exaustão. E aí é que a gente tem a fadiga, aí a que estafa, a gente né? entra, Também. a estafa, isso Sim. tudo. É aí que entra essa parte de exaustão mesmo, e o organismo passa a sentir os danos físicos. Nossa. Mentais e físicos, e aí a gente já sabe. Não é incrível como a questão psicológica está totalmente conectada ao físico também, né? Sim. E compromete totalmente a isso. É o sistema nervoso central, né, agindo, então modifica o sistema nervoso central. Sim. São as nossas sensações, os fenômenos que Sim. modificam, e a partir daí a gente tem aí uma degeneração. Para você que está nos acompanhando pelo Facebook, pelo YouTube, sejam muito bem-vindos. Para você que está nos acompanhando pelas ondas da Viola Foz,
também, que está chegando agora, nós estamos conversando sobre a síndrome de burnout. E cada vez que eu falo diferente esse nome. E é uma síndrome total voltada para a questão do trabalho. Então, é o estresse do trabalho, são as frustrações. Então, se você tem insônia, se você está sofrendo com fadiga, pressão alta, dores musculares, aquele cansaço excessivo, físico, mental, e não entende o porquê disso, você está no programa certo. A gente está conversando agora nesse primeiro bloco com as doutoras que são psicólogas, né, a Juliana e também a Suzana. Logo em seguida nós receberemos dois advogados, na verdade. Um dos advogados que vão vir é justamente o que fez o mandato de segurança contra o passaporte sanitário, o Logan Cardoso. Daqui a pouco ele está chegando nos nossos estudos e vamos falar sobre isso daqui a pouco. Amanhã nós teremos o deputado Felipe Barros. Nós iremos conversar sobre essa questão que ele já anunciou sua pré-candidatura para governo do estado. Então ele estará aqui conosco conversando um pouco sobre esse assunto. Eu espero você amanhã também, tá? Mas não acabou ainda não, tá bom? Ainda tem muita coisa para acontecer aqui ainda. Vamos continuar com a nossa pauta. Vamos lá? A senhora estava falando sobre a questão do... A senhora não, eu tenho que chamar de você, né? Você não gosta de senhora. Eu particularmente, eu gosto da senhora. Eu gosto de senhora. Se eu falar você, eu apanho quando chegar em casa e minha mãe não deixa. Tem que falar senhora. Eu particularmente gosto. Às vezes as pessoas falam, você gosta de ser chamado de senhor? Eu falo, gosto. Não tenho problema nenhum. Nenhum. Eu trato os caras de cavalheiro, só não falo meu caro, essas coisas eu não falo. Mas cavalheiro, nobre cavalheiro, eu gosto dessas coisas. Eu sou um... Deixa pra lá. Vamos lá, um visionário. Um visionário. Vamos lá. Eu penso lá na frente. Ai, meu Deus do céu. Vamos lá, doutora Juliana. A senhora estava falando desse processo, né? Exato. Vai, pode continuar. Então, ele não acontece da noite pro dia, né? O organismo ele é muito sábio, a gente vai se adaptando. Então, o cérebro faz isso também. Ele vai se adaptando, inclusive às dificuldades. A ponto de muitas vezes você ouvir uma história e não entender o porquê da pessoa continuar naquela situação. Quem nunca? Uau. Né? De repente falar assim, poxa, você está passando por tanta coisa há tanto tempo e você não fez nada para mudar. Não, a pessoa até sentiu desconforto. Ela até sentiu esse desconforto. Mas por N motivos, ela deixou aquilo acontecer e ela acostumou com aquilo. Nossa. Difícil. Então faz parte também de uma espécie de zona de conforto, né? Da pessoa se segurar aí, né? Exato. A gente tá com uma pessoa aqui que, pelo que eu entendi, é do Rio Grande do Norte, que é a Mel Filó. Deve ser mulher. Não, é mulher, acho. Enfim, ela tá falando aqui. Sabe qual que é o meu maior estresse? É não querer inocular uma droga e lembrar que vou perder meu emprego que sustento 3 pessoas. Aí eu tomo a primeira, passo muito mal, aí lembro que preciso tomar todas as outras doses, obrigado pela governadora do Rio Grande do Norte. Esse tipo de pressão, ela não está necessariamente relacionada à atividade laboral dela, mas é uma pressão também. Então pode estar relacionado a essa síndrome de burnout? Não, a síndrome de burnout, novamente, tem relação ao desempenho no seu trabalho, das atividades. Nós vivemos em uma sociedade com muitos níveis de estresse. Nós temos muito estresse. E nós precisamos, por isso aquilo que nós falámos anteriormente, é extremamente importante nós nos conhecermos e nós tomarmos as nossas decisões de acordo com as nossas crenças, com os nossos desejos, com as nossas convicções, e sabermos que todas as opções que nós tomamos, elas têm consequências. Então, assim, a questão é, não há fórmula. Nós temos realmente de raciocinar, tomar as decisões. É importante nós tomarmos as decisões por nós mesmos e depois nós sabemos que tem consequências que nós vamos ter de arcar. E isso é colocado numa balança. Então isso é o estresse da vida. A vida é viver, né? Isso é viver. Viver é assim. Qual seria o maior ônus da pandemia na psique humana aqui da gente, mais especificamente do nosso país? Bom, isso é uma pergunta bem pessoal, vou responder por mim. Para mim é a questão do medo. Eu acho que o principal vírus é o medo. As pessoas estão a viver com muito medo.
E isso é uma questão que eu acho que todo mundo tinha de olhar, porque uma coisa é a autopreservação, não é? Eu não quero apanhar Covid, eu uso álcool, eu desinfeto as minhas compras, eu uso máscara, eu procuro não aglomerar, mas eu não posso viver com medo. Mas isso é uma questão muito pessoal minha, e eu acho que as pessoas estão muito apavoradas. Eu acho que pior do que... Não é só o Covid que mata, o medo também mata. Então eu acho que houve um medo global que se foi instalado na população, mas eu não sei se a Ju tem alguma outra opinião. Na continuação do que você está falando, o rompimento das relações, né? Hoje em dia a gente não tem mais o fluxo de relações que a gente tinha. As coisas mudaram, tá difícil, tá diferente hoje. Você encontra alguém, você não sabe o que faz. Você abraça, não abraça. Você não pergunta mais, oi, como você tá? É com que você está hoje, né? Você tá com o que hoje? Então, assim, é uma coisa difícil mesmo. Você espirra e justifica que tem alergia. Exatamente. Tem que justificar, né? Senão já sai todo mundo correndo. Não, eu sou de um. Se a pessoa espirrou perto de mim, eu tô correndo léguas da pessoa. Tô correndo, quero nem saber se ela tá com vírus, se ela não tá com vírus. Explica o que é pelo WhatsApp. Você coloca álcool no olho. Eu tô passando álcool num lugar que eu não vou nem comentar aqui. E Deus o ser humano defenderá. é o ser Pra não dar strike. Tá. Ai, Ju, desculpa, é mais forte que eu, Ju. Tem coisa que é mais forte que eu. Mas você respondeu o meu questionamento com relação a isso. Você tinha alguma pergunta, não foi? Eu atrapalhei você. Eu ia comentar que o maior receio que eu tenho de uma consequência futura de tudo isso é com as próprias crianças, né? Muitas crianças estão crescendo sem uma convivência com outras crianças. Estão crescendo talvez com o avô, com a avó, né? E quem nasceu há 2 anos atrás aqui no Brasil, imagina na China, na Europa, que foi um pouco antes, né? Chegando aí a 2 anos e meio, sem essa oportunidade de estar na escolinha. E eu digo que é salutar para a criança, até o desentendimento dentro da sala de aula é hiper saudável, né? Isso não tem. Então não tem também com o primo, porque não vamos nos encontrar para não ter problema. Eu tenho um pouco de receio e é coisa que a gente só vai conseguir ter a ideia de fato daqui a uns anos, né? As consequências, não é? Nós não sabemos quais vão ser as consequências nessas crianças. Exato. Sem dúvida que criança e adolescente, porque o adolescente ele é uma fase em que ele se reconhece no contato com os amigos, com os colegas. Então é pertencimento, com o né? pertencimento. É necessário o pertencimento. Pertenço a quem? E eu fiquei pensando aqui durante o programa também, durante a fala de vocês, se essa síndrome ela tem uma possibilidade de afastamento do funcionário, né? E a gente sabe que hoje a saúde é o que mais estamos precisando, né? O trabalhador na área da saúde, a gente precisa zelar deles mesmo. Mas eu espero porque talvez seja uma pergunta importante para quem, e a resposta também para quem está ouvindo e possa fazer alguma coisa também, né? E a gente sabe que nós temos aí vereadores que nos ouvem e tudo mais. Mas esses profissionais, eles precisam desse cuidado. E se apresentar esses sintomas, tiver acometido com essa síndrome, ele pode ser afastado. E se isso acontecer em massa, a gente fica desfalcado na saúde. O que o poder público poderia ouvir como sugestão da senhora, que é uma profissional nessa área, para ir trabalhando paralelamente em quem já está com alguns sintomas, já afasta logo de cara, ou será que tem como ir trabalhando de alguma maneira assim? Ou ideias talvez até de algum projeto que possa desenvolver no poder público sobre isso? Não sei se tem algo já pré-definido. Eu não tenho conhecimento hoje de como funciona a saúde mental, realmente dentro do poder, né, municipal, como é que funciona. Mas assim, antes da gente pensar no que deve ser feito, novamente eu volto para o locus interno. Então nós precisamos, como ser humano, como pessoas, buscar o autoconhecimento. Né? A gente não pode esperar apenas daquilo que é de fora, do poder público. É uma questão de bem-estar, de saúde e é individual. Então, a gente precisa realmente fazer o primeiro movimento a partir da gente. Precisamos querer para começar. Então, essa é a ideia.
Agora, em relação a bem-estar, com certeza, qualquer tipo de ação que venha, seja ela atividade física, não atividade, mas exercício físico, são duas coisas diferentes, atividade e exercício, né? Atividade é o que eu faço o dia inteiro em casa, tô lá varrendo, lavando, limpando, isso é uma atividade. O exercício, ele é ritmado, né? É o exercício mesmo que eu faço em academia, com auxílio de personal. Bicicleta, nadar. Nadar, esse tipo de coisa. Então, minimamente, meia hora por dia, como a própria OMS fala. A gente precisa começar a adotar coisas que possam ser a válvula de escape no nosso dia a dia. Porque viver do que a gente vive hoje, do que a gente vê e ouve, está muito difícil. Realmente está muito difícil. E importante a todos que nós. não busque um escape em coisas que são ilusórias, como, por exemplo, a bebida Ou alcoólica. nocivas, Né? exato. A gente não pode querer se refugiar nela. Você trouxe essa questão, o que é que o poder público poderia fazer? Eu acho que uma coisa que seria muito interessante para a cidade de Foz do Iguaçu era, por exemplo, o poder público. Uma das questões é, por exemplo, o plantio de árvores. Você tem várias avenidas em Foz do Iguaçu que hoje em dia praticamente não têm árvores. Todos os dias se vê cortarem árvores. É uma cidade muito quente. Então, essa questão de ter uma cidade bem arborizada é extremamente importante para a saúde das pessoas que vivem nessa Engraçado, eu cidade. já acho que Foz tem muita árvore já. Nossa, Você aquela acredita Avenida nisso? República Argentina ali, eu passo ali, chega a dar um Não tem uma árvore. desespero, não tem uma árvore ali. A República Argentina não tem uma árvore, porque tem uma questão, não é, Hiper quente ali. das pessoas cortarem as árvores, às vezes porque querem que uma fachada seja vista, e não é por aí. Eu acho que essa questão de árvores. Uma coisa que Foz não tem é parques. Foz não tem parques. Um Verdade. parque gostoso para as pessoas poderem, Tem um por exemplo, gramadão ali, né? Sem Só árvore. ele. Sem árvore. sem também, árvore, né? você não aguenta ficar. Então, por exemplo, essa questão de ter a cidade mais preparada, e eu vejo que alguns investimentos têm sido feitos, algumas ciclovias, alguns locais para caminhada, mas ainda é uma cidade turística. Precisava de ter um pouco mais de voltados para o rio. Nós temos 2 rios grandes e não estamos voltados para eles. Então, são algumas coisas que o poder público poderia fazer e que é para o bem de toda a população, sem distinção. Eu não estou falando só no centro, estou falando nos bairros. Por exemplo, os jovens terem parques gostosos onde eles possam reunir, não só para o convívio, como para alguns esportes que eles podem praticar. Então, você hoje não tem onde colocar os jovens nas férias deles, não é? Na região da casa da bisavó da minha bebê, que eu tenho uma bebezinha, tem um famoso Bosque dos Macacos. Não sei se você já ouviu falar aqui em Foz. Não, já? Ele é um bosque ali na região do Jardim IP, muito arborizado e duplamente abandonado pela prefeitura também, né? E os moradores se queixam muito, por quê? Porque principalmente o Centro de Controle de Zoonoses vai nas casas para fazer o controle, ver se tem água parada, mosquito da dengue e tudo mais. E aí os moradores falam, vem cá, vou te mostrar onde que está o problema. E leva no bosque. E eles falam, ó, aqui o bosque não é comigo, é com a Secretaria de Meio Ambiente. E aí foi levado para frente essa questão, a ponto de que a prefeitura falou, beleza, vamos fazer alguma coisa lá. Eles foram, tiraram umas árvores que caíram nas últimas chuvas, limparam assim no meio do barro, colocaram aqueles parquinhos que tem, sabe, da prefeitura mesmo, não academia céu aberto, é um parquinho mesmo. E tá ali. Os parquinhos hoje, eles são usados para a molecada deixar droga ali, poder usar sem a polícia ver, sabe, mas totalmente abandonado. Mais uma coisa assim que eu vejo, o poder público ele ausente em totum é muito nocivo, né? E a gente pensa que é só a questão estética, de não, o poder público ali, a secretaria não manda limpar, não manda pavimentar, não manda iluminar, é só estético. Não, isso também tem um reflexo psicológico, né? As crianças poderiam estar ali num lugar que é extremamente fresco, ventilado, com outras crianças também, tendo convívio, mas não podem porque não é uma estrutura adequada para isso, né? Então realmente, e se a gente for olhar outras cidades, como Curitiba, como Maringá, o próprio Cascavel, que é mais próximo aqui, a gente sabe que já tem mais parques do que aqui, né? Porque os que tem lá tem uma estrutura um pouco melhor. Então é algo que precisa ser visto mesmo na cidade.
Muito bem. Eu concordo com isso, assim, que a gente tem um lugarzinho pra gente, tipo um lugarzinho de paz, né? Que a gente possa sentar, a gente possa ler um livro. Realmente, um Gramadão é meio puxado, né? A gente ir pra lá. E lá também é só o Gramadão mesmo, né? Só o Gramadão. Tem poucas árvores lá. Tem umas Eu 3, acho que a 4 única árvore que tinha lá, eles arrancaram. Tinha que era uma árvore que tinha do lado direito, eu acho. isso, mais à frente. Eu assim, lembro, se eu não me engano, eles tiraram. Já tomei muito tererê ali já, quando eu morava na Vila A. Já tomei muito tererê. Já estamos chegando próximo ao final da entrevista. Se alguém tiver mais alguma pergunta, a gente está aguardando aqui através do nosso chat aqui no Facebook e no YouTube também. Logo em seguida, já está chegando o advogado. A gente vai falar sobre essa questão, né, do passaporte sanitário, né? Desse processo que está rolando por aí, né? Acredito que nos próximos dias, inclusive, a gente já deve ter alguma notícia. Mas ele vem aqui falar sobre isso. Antes de começarmos a entrevista com ele, Juliana, você começou a falar a questão de como a gente identificar a questão do estresse. E eu te atrapalhei. Você pode voltar a falar sobre isso? Claro. Voltar não, você pode falar sobre isso. Na verdade, são vários sintomas que a gente pode aí associar ao estresse, né? Então, o próprio desconforto de estar no local, a irritabilidade, né? Em alguns momentos você acaba exacerbando a irritabilidade. Fisicamente também, você pode ter aí, como já foi falado, pressão alta, a gente pode ter problemas de cardiopatias, e o estresse, na verdade, ele evolui para esse tipo de coisa. Isso quando a gente já está num grau bem avançado, né? Antes disso, a gente tenta camuflar, a gente tenta resolver e a gente não dá atenção às questões que são importantes. Volto a frisar. Quais são os meus valores, quais são os meus limites, onde eu estou realmente condiz com o que eu gostaria para minha vida ou não. É uma questão mesmo existencial, né? O que eu estou fazendo aqui ou não. E aí, a partir daí, com essa tentativa de adaptação, é que você acaba entrando no processo de estresse, que vem com sintomas que são físicos, a própria apatia durante o trabalho, a falta de vontade, a angústia do domingo, a dificuldade de se relacionar, os relacionamentos interpessoais que podem ficar prejudicados, aquela pessoa que de repente me olhou torto naquele dia e às vezes não tem nada a ver com você. A pessoa bateu o dedão no cantinho da cama. Todos temos dias ruins, né? Temos. E você leva para você porque você já não tá legal e aí a coisa vai e entorna o caldo. Então é por aí, é nesse sentido de você estar atento, consciente do que está acontecendo com você e você entender que aquilo também é seu e que você precisa manejar isso. Essa é a ideia. Muito bom. Eu queria só, rapidinho, assim, eu não vou nem perguntar qual que é a crença religiosa da senhora, até por uma questão profissional, depois pode interferir com os pacientes, né? Mas, de um modo geral, assim, as pessoas que eu me relaciono mais são cristãos. E muitos têm aquela ideia limitada de não é de Deus, é diabo, é qualquer coisa assim. O que a senhora poderia dar de orientação sobre isso, um pouco mais esclarecido, né? Porque eu às vezes tento ajudar, mas eu não tenho tanta competência como um profissional, né? Então, se pudesse dar essa orientação para que a pessoa procure, até porque eu vejo assim, se nós estamos falando sobre essa síndrome com vocês duas aqui, a partir de agora para a gente se torna uma referência, né? Até interessante depois que diga também aonde que a gente pode encontrar vocês nas redes sociais, porque passa a ser uma referência de fato, né? Com certeza, é importante a gente parar para pensar na psicologia, na psique, e neurociência, né? Enquanto ciência mesmo, enquanto algo que está sendo realmente avaliado de forma científica, né? E o que acontece? Antigamente, na antiguidade, os problemas mentais, os transtornos mentais, eles eram vistos como a briga entre o bem e o mal. A pessoa boa e a pessoa ruim. Aquela pessoa não está bem, ela precisa passar por um ritual, ela precisa que alguma coisa precisa acontecer com ela. Aí algumas religiões incorporaram isso, né? Já lidavam com o bem e o mal, já era nesse sentido.
Mas com o passar dos anos, a gente começou a perceber, né? E a neurociência veio para justamente trazer, linkar os fenômenos com o que realmente é biológico, né? Então, alguns transtornos realmente são biológicos e a partir do sistema nervoso central é quando você tem aí o cérebro, que rege aí as emoções, que rege os comportamentos, os processos cognitivos, ele passa a ter algum problema, alguma disfunção, né? E aí, nesse momento, a gente tem aí os neurônios, a gente pode estar falando aí dos neurônios, são as células nervosas que podem estar em desequilíbrio. Então, a gente não está falando aqui de uma situação que é simplesmente espiritual ou no sentido... A gente está falando de biológico mesmo. E é isso que a gente precisa tentar. O problema pode ser biológico, é aí que a busca por um profissional da psicologia e depois um profissional da medicina, pode ser a própria medicina clínica geral, vai poder auxiliar e, se necessário, encaminhar para o psiquiatra. Por quê? Porque é biológico, não é mais uma questão, né, religiosa. Eu sempre uso o argumento dos mais rasos, mas também lógicos, né? Que a gente tem especialista para tudo, para o coração, para o pulmão, para rim, para a pele, para o próprio cérebro, a questão neurológica ali, não sei se eu posso dizer física do cérebro. Hormônios, e a gente, noradrenalina, dopamina. E a gente precisa saber que existem especialistas na área da mente. Né? Então não tem nada de errado com isso. Até porque nós vemos acontecer também muito a pessoa que não está bem, ela não se sente bem, ela está muito ansiosa, ou ela está muito nervosa, ou ela fica muito irritada, ela fica com muito desconforto e ela começa a procurar um problema, às vezes uma doença física. Será que eu estou com um câncer? Será que eu estou com... A pessoa começa a fazer exames, começa a procurar especialistas. Isso que você está falando é muito importante. Aquele funcionário, aquele colaborador que costuma sair muito do trabalho, trazer o atestado um atrás do outro e realmente vai em busca do médico, vai em busca de uma opinião, mas não tem um diagnóstico, essa é a pessoa que a gente precisa estar atento. Essa pessoa pode estar no processo de burnout. Então, até nós que não somos necessariamente o paciente, é importante que a gente saiba e esteja atento para que o nosso olho seja importante também em oferecer ajuda, né? Eu mesmo chegaria e falaria assim, ó, não sou psicólogo, mas o seu comportamento parece que está diferente. Não quer ajuda, né? E isso só acontece no olho, que a Suzana trouxe. E que hoje talvez a gente tenha uma deficiência maior por conta do momento que a gente vive. O olho no olho é muito importante. Sim, sim. Não só essa questão também do olho no olho, mas o cuidado e o zelo com as pessoas que a gente tem em casa, né? Muitas vezes a gente tem olhar para as pessoas de fora, mas para os de dentro de casa a gente não vê, né? E isso é muito complicado, né? Mandar um abraço para o Valdemir da Silva Barroso. Ele comentou assim no chat aqui do YouTube, colocou assim: muito bom. Por um acaso, entrei aqui agora e comecei a assistir. Muito bem, acontece dessas coisas, né? Às vezes você está passando e é uma coisa que você precisa ouvir exatamente naquele momento, né? Que bom que você está passando por aqui. E te convido para que fique por aqui também. Você que está nos acompanhando pelo YouTube, que não é inscrito em nosso canal, se inscreve no nosso canal e ativa o sininho para que toda vez que nós estejamos ao vivo ou que publiquemos alguma coisa, você seja informado. E para você também que é lá do Facebook, que está nos ouvindo do Facebook, se inscreve também aí, curte a nossa página, tá? E sempre que tiver algum conteúdo, você será avisado através do Facebook também. Para você que nos acompanha pelas ondas do rádio, também pode se inscrever no nosso canal e também no nosso Facebook. Valquíria Vargas mandou aqui, ó, estamos juntos. Muito bem, Valquíria, seja muito bem-vinda. O Valdemir comentou aqui de novo. Eu estou e me sinto assim, após quase 24 meses em casa trabalhando remotamente. É uma situação também que acontece muito, né? Essa questão de ficar tanto tempo em casa e isso acabar atrapalhando também. Eu, particularmente, sou uma pessoa
da vida, né? O pessoal que eu gosto muito de ficar em casa e curto muito minha solitude, que tem uma diferença muito grande entre solidão e solitude, né? Eu curto muito minha solitude. Eu faço programação sozinho, sem problema nenhum. Eu vou pro cinema só, eu faço compra só, não tenho a necessidade de estar grudado em alguém o tempo todo. Não tenho. A gente só dá aquilo que a gente tem. Como eu sou muito feliz sozinho, eu consigo fazer alguém feliz também, tá? Eu tô aceitando currículo, tá? Não podia deixar de fazer a propaganda, né? Não, gente? No Centro Comunista. Viu? Então, o que a gente quer nessa situação é que as pessoas entendam a importância de se cuidar. Né? Então, para mim, fazer análise é uma necessidade fisiológica. Você precisa fazer análise. Os líderes, os empresários que estão me escutando, me ouvindo, vocês precisam fazer análise. Você que está me acompanhando e tem uma lojinha, tem uma empresa ou não tem nada, você só é apenas dona de casa, você precisa de análise, porque a análise vai te fazer uma pessoa muito melhor. Olha, eu vou falar sobre mim. Análise, junto com a minha fé e junto com o meu conhecimento de mim mesmo, o autoconhecimento, eu consigo viver em paz comigo e com o mundo, né? Então, assim, eu indico isso para vocês também. Às vezes, uma decisão mal tomada parte do princípio da mente poluída. Então, a mente está poluída com várias coisas que estão acontecendo ao seu redor e isso faz com que você não consiga ter uma decisão mais sábia, mais sóbria, porque você está embriagado de informações do seu exterior. Então, quando você tem o poder da autoanálise, que isso acontece com a análise, você acaba tendo esse conhecimento maior de si e não tem coisa mais linda do mundo. As pessoas viajam o mundo, as pessoas viajam para vários lugares, vão para várias festas, estão em vários lugares ao mesmo tempo, mas nunca viajaram para dentro de si. Esse é o pior erro que você pode ter. Nunca ter viajado para dentro de si. Não faça isso com você, nem com as pessoas que estão próximas a você. Viaje para dentro de si, se permita. Muito obrigado, meninas. Obrigada a nós. Obrigada, Ed, pela oportunidade. Ai, perdão, eu te cortei teu microfone, tu tava se mexendo que nem um hamster. Aí eu disse, eu pensei, eu falei, por isso que é bom trabalhar aqui com o Ed, porque não precisa falar. Ele é inteligente, ele vê que a gente tá aqui, ele ajuda, ele já vai. Então, eu botei o dedo aqui que eu vi que ele tava se mexendo, tá certo, aqui eu pouco liguei, né? Porque tava passando, vazando. Mas é importante que diga onde que a gente pode encontrar elas, rede social, não sei se usam o Instagram ou o Facebook. Na verdade, as meninas têm um trabalho, né, específico para pessoas que precisam, né, de atendimento ou não? Na verdade, a gente tem o trabalho feito com grupos de lutos, né? Compreendendo o luto. Essa é um viés. É muito bacana e ele é aberto à população, não tem custo. E ele está rodando já. Então, assim que a gente tiver uma nova oportunidade, a gente volta para divulgar e para a gente poder fazer esse trabalho de novo. Muito bem. Agora, sim, um contato, se alguém quiser, tiver interesse, eu posso deixar meu celular, Suzana pode deixar o dela e a gente pode ir conversando. Por favor. Meu celular é o 99976-5779. Suzana? O meu é 99138-8739.